O tema da nossa aula de hoje é a eficácia da sentença estrangeira. Para essa aula, foi buscada pesquisa em doutrina moderna, jurisprudência dos tribunais superiores, verificando também o que é mais cobrado em provas de concurso, provas da OAB, e ao final você terá que aliar a teoria à prática, verificar a teoria nas questões do dia a dia. Então, nós vamos ver a questão da eficácia da lei penal estrangeira, vamos ver os tratados de transferência de apenados e a questão do conflito aparente de normas além dos prazos penais. Vamos à aula que vai começar em relação à sentença penal estrangeira. Quando você pensa em uma sentença penal estrangeira, você tem um crime que é cometido no exterior e aí surge, nesse país, uma sentença penal condenatória. O sujeito foi condenado. A partir disso, quais os efeitos possíveis dessa sentença penal proferida lá no exterior poder vir a surtir algum efeito aqui no Brasil? Você pode imaginar que esse crime tenha sido praticado por um brasileiro, ou que esse estrangeiro esteja aqui no Brasil. Bom, essa sentença penal condenatória, ela pode realmente surtir algum efeito aqui no Brasil? Seria possível o juiz lá da Alemanha, que decretou uma pena de 10 anos de prisão para um brasileiro que cometeu o crime lá, e agora o indivíduo está aqui no Brasil, seria possível esse juiz encaminhar essa sentença penal condenatória para um juiz do Brasil poder aplicar a sanção penal, fazer com que haja o cumprimento desses 10 anos de prisão? Para essa resposta, é necessário verificar o artigo 9º do Código Penal. Através do artigo 9º, a gente identifica quais os efeitos de uma sentença penal condenatória. Até porque é necessário respeitar a soberania do nosso país. Vamos aqui à apresentação através de slides do tema da nossa aula de hoje. No artigo 9º, diz o seguinte: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para. Então, há uma sentença penal que foi proferida no estrangeiro, e essa sentença penal vai ser encaminhada aqui para o Brasil, com a finalidade de ser homologada, de ser avalidada. Quem faz essa validação é o Superior Tribunal de Justiça. Uma sentença estrangeira vai vir aqui para o Brasil com a intenção de surtir efeitos, de produzir efeitos no Brasil. Efeitos da mesma espécie, ou seja, o efeito que está sendo produzido pela sentença penal lá no estrangeiro é o mesmo efeito que é capaz de ocorrer aqui perante a lei penal brasileira. Efeito lá e o efeito aqui são os mesmos. Então, é possível ela produzir na espécie as mesmas consequências. Inciso 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e outros efeitos cíveis. Esses efeitos civis, outros efeitos cíveis, você quer dizer o quê? Quer dizer que os dois primeiros são efeitos civis. Restituição e reparação de danos
são efeitos civis, não são efeitos penais. Mas é possível uma sentença penal brasileira condenatória surtir efeitos civis. Se é possível uma sentença penal brasileira surtir esses efeitos civis, então, na mesma espécie, produz as mesmas consequências. Uma sentença estrangeira que lá produziu esse efeito de restituição de bens, de indenização, de reparação do dano, pode surtir aqui esse efeito. Então, esse juiz estrangeiro manda essa sentença penal condenatória para esse fim, para um efeito civil. Não tem efeito penal possível de ser produzido aqui no Brasil. Essa possibilidade de uma sentença penal condenatória vir para cá no Brasil, para que o juiz daqui faça com que o indivíduo cumpra a pena, não pode, por uma questão de soberania. Aqui a gente só permite que sejam produzidos os efeitos da lei penal brasileira, a não ser, como nós vamos ver, em acordos de transferência de presos, de apenados, para que eles cumpram pena. Mas pena que foi decretada lá no estrangeiro, e agora, como ele é brasileiro, aí ele pode cumprir a pena aqui, e vice-versa. Mas aí nós vamos estudar mais à frente. Mas a possibilidade de sentença penal estrangeira vir a produzir efeitos aqui no Brasil somente se forem efeitos civis. Efeitos civis. Reparação de dano, restituição de bens, de coisas, de objetos. Aí sim. Imagine um sujeito que atropelou e matou alguém lá na Alemanha, sendo brasileiro. Aí o brasileiro está sendo processado lá na Alemanha. O que aconteceu com ele? Ele foge aqui para o Brasil. Se o país, a Alemanha, pedir a extradição, nós não vamos poder mandar, em detrimento do inciso 51 do artigo 5º, que veda a extradição de brasileiro nato. Não podemos mandar. E ele vai ficar aqui como celeiro de criminosos? Ele vai ficar foragido aqui sem pagar pelo crime? Não. Surge, então, a possibilidade de extraterritorialidade da lei penal brasileira. Crime praticado por brasileiro, fora do Brasil, e lá ele não cumpriu pena, não foi perdoado, ele agora ingressa no Brasil, é crime lá, é crime aqui, todas aquelas condições de procedibilidade do artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º, que nós já vimos. Essas condições são possíveis para que esse brasileiro, que cometeu um crime lá na Alemanha, mas está aqui agora, que ele venha a ser processado criminalmente por esse atropelamento e morte que ele praticou lá na Alemanha. Ok. Mas é possível efeito cível. Lá na Alemanha, essa condenação criminal resultou também na indenização do indivíduo. Ele foi determinado a indenizar a família da vítima, da pessoa que morreu atropelada. Esse quanto em dinheiro, determinado pela justiça alemã, somente pode surtir algum efeito com o patrimônio que o brasileiro tem aqui, entendendo que ele não tem patrimônio nenhum lá na Alemanha, estava a turismo, estava de passagem. Mas o patrimônio dele aqui no Brasil é possível que de vir a sentença penal estrangeira ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça e assim fazer com que esses bens dele, o dinheiro dele, o patrimônio que tem aqui, possa ser buscado pela justiça brasileira com o fim de ser encaminhado lá na Alemanha para a indenização. Entendendo até que a possibilidade desse alemão, desse brasileiro, nem ter vindo aqui para o Brasil, que ele tivesse lá na Alemanha, respondeu pelo crime lá,
foi condenado, está cumprindo pena, mas todo o patrimônio dele está aqui no Brasil. Como fazer esse efeito da indenização, o efeito cível, surtir lá? Não teria como, porque o patrimônio está aqui no Brasil. O juiz da Alemanha vai encaminhar essa sentença condenatória para o Brasil, sendo homologada, vai se buscar esse patrimônio dele para ser encaminhado a fim de indenizar a família da vítima. O inciso 2, e aí eu vou já trazer algumas jurisprudências, Professor, em relação ao inciso 1. Pois não? tem como só aproximar o slide, por favor, porque não tá dando para ver. Um pouco. Melhorou? Melhorou, obrigada. Valeu. Artigo 9º, vou repetir então para facilitar, se não tiver visualizado. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos cíveis. Esses efeitos cíveis, os dois primeiros, também são. E essa segunda possibilidade, sujeitá-la à medida de segurança. A medida de segurança é uma medida de proteção para aquelas pessoas que são consideradas como inimputáveis. Os loucos, os doentes, os retardados, débeis mentais, imbecis, idiotas. Todas essas pessoas, quando tiverem praticado o crime sem qualquer discernimento, serão consideradas como inimputáveis. Se o indivíduo está aqui no Brasil e praticou esse crime lá fora, é possível a sentença penal estrangeira vir aqui para o Brasil, ser encaminhada para o Brasil para surtir esse efeito, para dar uma medida de segurança a esse indivíduo, que é um doente, que precisa de proteção, de cuidado, de tratamento, de medicamento, de uma internação em manicômio judiciário. Só esse efeito. É um efeito possível de ocorrer da sentença penal estrangeira, porque essa sentença penal estrangeira, aqui no Brasil, a legislação penal brasileira, surtiria o mesmo efeito, a mesma consequência. Parágrafo único, a homologação depende, a homologação do STJ. A. Para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. B. Para os outros efeitos, inciso 2, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Essas possibilidades todas são possibilidades da eficácia da sentença estrangeira tornar efetiva, ter vigência, alguma forma de vigência aqui no Brasil. Jurisprudência. Essa jurisprudência é do Superior Tribunal de Justiça. Lá um Papai Noel da Finlândia, do Polo Norte. Vamos lá. O Ministério Público Federal solicitou a homologação de sentença proferida pelo Supremo Tribunal da Finlândia, em junho de 2012, em face de Jukka Heinonen ter sido condenado pela prática dos crimes de evasão e fraude fiscal por 4 vezes, sendo 2 crimes de fraude contabilística e 2 crimes de falsas declarações aos registros. As penas de 2 anos e 8 meses de prisão e impedimento ao exercício de atividades econômicas por um período de 5 anos. Foi condenado à perda de bens, dentre os quais casas situadas no Brasil. O sujeito finlandês foi condenado lá na Finlândia, mas o patrimônio dele está aqui no Brasil. O Supremo Tribunal da Finlândia, a Justiça da Finlândia, não conseguiu buscar bens suficientes
para fazer com que aquele desfalque que o indivíduo deu, dos crimes fiscais que ele produziu, que não foram suficientes. Então faz o quê? Olha, ele tem casas, ele tem patrimônio lá no Brasil. Então, meu amigo, vamos mandar essa sentença penal condenatória lá para o Brasil para surtir esse efeito, para surtir essa consequência em relação ao patrimônio, um efeito civil. Não teria como era surtir efeito de fazer com que esse finlandês que estivesse aqui, para ele cumprir pena esses 2 anos e 8 meses que ele foi condenado. Para isso, nós temos o instituto, que é o da extradição. O governo finlandês teria que solicitar a extradição do finlandês para que nós mandássemos ele. Mas não é isso que o país está querendo, que é apenas que o efeito civil, em decorrência da sentença penal condenatória, esteja efetivado. 2. Nos termos do artigo 9º, inciso 1 do Código Penal, abre aspas, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. É o que ocorre no caso, pois também a lei brasileira prevê a possibilidade de perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé do produto do crime, como um dos efeitos da condenação. É o artigo 91, inciso 2, a linha B do Código Penal. 3. Não há ofensa à soberania nacional, pois a sentença não tratou especificamente sobre a situação dos bens imóveis, sobre a sua titularidade, mas sim sobre os efeitos civis de uma condenação penal, determinando o perdimento de bens que foram objeto de crime de lavagem de capitais. Um exemplo da aplicação da lei em uma situação concreta. E aí facilita por demais o seu entendimento acerca do que realmente quer dizer o artigo 9º. Sempre o intuito das jurisprudências que são postas aqui é para facilitar esse entendimento em questões concretas, casos que ocorreram e que a justiça brasileira teve que se manifestar. Essa homologação da sentença estrangeira pode também surtir efeito para fazer com que o indivíduo seja considerado como reincidente. A reincidência está no artigo 63 do Código Penal. O que vem a ser reincidência que nós vamos ver lá à frente? A reincidência, em regra, se dá quando o indivíduo já tem uma sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso dessa decisão, e aí ele vem e comete um novo crime. Para esse novo crime, a pena, a condenação será agravada na dosimetria penal, quando o juiz dá a pena em concreto, não naquele mínimo e máximo que o legislador estabeleceu, mas a pena em concreto. O fato dele ser reincidente é caso de agravamento da pena. A sentença estrangeira pode surtir esse efeito para identificar que ele, para um novo crime, ele é reincidente. Detração em relação ao tempo de prisão em país estrangeiro, do artigo 42 do Código Penal, o tempo da pena cumprida no estrangeiro, vai haver a detração, vai haver o cômputo dessa pena já cumprida. Surte também esses efeitos. No Brasil, a competência para a homologação da sentença estrangeira é do STJ, Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o que estabelece o artigo 105, inciso 1, a linha I, da Constituição Federal, com as modificações decorrentes da emenda constitucional número 45 de 2004. O artigo 15 da Lei de Introdução
às normas de direito brasileiro, lista os requisitos necessários para que a sentença estrangeira seja homologada. Quais são esses requisitos? Haver sido proferida por juiz competente, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificada a revelia, ter transitado em julgado e estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida, está traduzida por intérprete autorizado, ter sido homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Antigamente, essa homologação ela era feita, era realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Uma pergunta aqui do Gabriel. Gabriel Dantas pergunta o seguinte: então, se o cara, nesse caso, tiver uma casa, a justiça brasileira vai vender o imóvel e repassar o dinheiro para a justiça finlandesa? Acontece também com carros? Gabriel, excelente pergunta, obrigado pela participação. A justiça brasileira, ele tem essas casas aqui, como no caso do finlandês, que você está citando. E o que é que acontece? Essas casas, sim, vai haver a apreensão, o confisco dessas casas, e essas casas podem ir, sim, para leilão. Elas vão para a União, é feito um confisco, elas são vendidas, são leiloadas, e aí todo o dinheiro que foi arrecadado vai lá para Finlândia, a fim de ressarcir os prejuízos que o autor efetivou lá. Aqui no Brasil, poderia haver também? Sim. De carro, como você está perguntando, é possível carro? Sim. Móveis, imóveis. Tudo que envolva o patrimônio do indivíduo, tudo que possa ser confiscado com avaliação e vendido para ter o valor, será possível nesse confisco feito pela justiça brasileira. E aí depois manda o montante dos valores lá para a justiça finlandesa. Tranquilo? Professor, São efeitos do artigo, Gabriel, depois você dá uma olhadinha lá do artigo 91 do Código Penal. O Código Penal brasileiro, ele traz também essas consequências da sentença penal condenatória. O principal efeito de uma sentença penal condenatória aqui no Brasil é a imposição de pena, ou de privação de liberdade, ou pena restritiva de direito, ou multa. Mas existem outros efeitos que são considerados como secundários. É o efeito civil, de restituição de bens, de indenização, reparação dos danos. Tem os efeitos políticos do indivíduo não poder votar nem ser votado. Tem efeitos administrativos, que ele pode perder o cargo público, o mandato eletivo. Tem efeitos trabalhistas, ser demitido por justa causa. Então, tem uma infinidade de efeitos secundários que uma sentença penal condenatória aqui no Brasil pode produzir. Gabriel Marques queria fazer uma pergunta. Pois não, Gabriel? Gabriel Marques está dando uma informação em forma de pergunta, porque as pessoas criam conta na Rússia. Normalmente, Gabriel, abrem contas em paraísos fiscais para facilitar, para dificultar o rastreio dos valores. Agora, na Rússia especificamente, eu não tinha conhecimento que a Rússia fosse um paraíso fiscal, mas eles burlam de todas as formas para que esses valores eles não sejam localizados. Antigamente só tinha a Suíça, tudo ia para a Suíça, valores decorrentes de desvios do patrimônio público, entre outros, de
frutos de delitos, de ações criminosas, normalmente abriam-se contas na Suíça. Ah, o Gabriel está dizendo que não é na Rússia, é na Suíça. Mas aí, Gabriel, a Suíça, depois da Operação Lava Jato, o governo brasileiro entrou com várias ações e a Suíça deixou de ser um local tão tranquilo, porque eles quebraram vários sigilos fiscais em contas suíças. Então, não está sendo mais o local mais agradável, entre aspas, para se encaminhar dinheiro. Tem outros paraísos fiscais aí que eles mandam, né? Bahamas, tinha muito dinheiro nas Bahamas, e assim vai. Ok, artigo 9º, efeito de sentença penal estrangeira, efeito penal, não pode, efeitos diversos, efeitos civis, restituição, reparação de danos, a possibilidade de medida de segurança para os inimputáveis, internamento no manicômio judiciário, mas em virtude da soberania nacional, porque a aplicação do direito penal brasileiro é uma questão de soberania, para nós mostrarmos que aqui o que vigora são nossas leis, a gente não pode trazer uma sentença estrangeira para que ela dê cumprimento a casos que estão ocorrendo aqui no Brasil. Isso daí não pode. Nem que mande o dinheiro. Manda o dinheiro aí que a gente cumpre. Não, não pode. Vamos dar sequência aí agora para entrarmos no tema da transferência de presos, transferência de condenados. Nós estamos esgotando a questão do direito internacional, que está desde o artigo 5º até o artigo 9º do Código Penal. Cooperação judiciária. Cooperação judiciária. Cooperação judiciária internacional em matéria penal. Cooperação judiciária penal internacional pode ser o auxílio entre estados para desenvolvimento ou consecução de processo criminal. Espécies de cooperação judiciária possíveis. Quais são elas? Quais são as possibilidades de haver cooperação entre países, que o Brasil colabore com outros países? Na questão da extradição, tem aqui um indivíduo que não é brasileiro, tem condenação no estrangeiro ou prisão decretada, está sendo solicitado que o Brasil envie, entregue essa pessoa, e aí o instituto é a extradição. Homologação de sentença estrangeira, do artigo 9º, que acabamos de ver. Transferência de processos, é possível essa transferência de processos com documentação, com informações para outro país. Assistência legal internacional a pessoas que está relacionada a direitos humanos. Recuperação de ativos, de valores como esse lá dos finlandeses também. Então, essas são possibilidades. Mas vamos ao que realmente é o nosso foco agora, que é o Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas. Já ouviu falar? Pois existe. Existe a possibilidade de uma pessoa que está aqui no Brasil cumprindo pena, dessa sentença não ter sido proferida pelo juiz brasileiro, de ter sido proferida por um juiz lá no estrangeiro. Ah, é? É sim, tem essa possibilidade. Como é que isso ocorre? Somente se o Brasil tiver firmado um acordo, um tratado internacional de transferência de apenados. Sério isso? É. Por quê? Porque o Brasil, ele vai muito pelos direitos humanos. O preso, ele tem direitos. E se ele está cumprindo a pena perto dos seus familiares, dos seus entes, é melhor, é mais humano do que ele estar em um país estrangeiro, longe de tudo, às vezes não sabe nem a língua e está lá, sozinho. E aí o que se faz?
Tratado Internacional para Transferência de Apenados, transferência de presos. É feito pelo juiz de direito? Não, não é o poder judiciário, é o poder executivo, é política, é uma política de transferência. Ministério da Justiça, governo brasileiro, e aí outro país celebra um tratado, beleza, pronto. Vamos transferir apenados. Qual a força de um tratado? Está no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Qual é a força? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. É possível haver preso no Brasil por força de sentença proferida por autoridade judiciária estrangeira, de acordo com acordos internacionais referentes a tratados de transferência de apenados. Você vê aí o exemplo de 2 indivíduos paraguaios que estavam presos aqui no Brasil, Buenaventura e Adalberto, deverão cumprir o restante da pena pelo crime de tráfico de drogas no Paraguai. O encaminhamento dos detentos foi feito por agentes da Interpol de Assunção, com apoio do Exército Paraguaio e Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Além dos 2 presos, há outros 44 pedidos de remoção aguardando julgamento, entre eles 15 mulheres e 23 homens. Desse ano, nós tivemos esse caso inusitado de um brasileiro que foi condenado lá no Japão a uma prisão perpétua e com trabalhos forçados. Estava levando lá chicotada no Japão. E aí o que aconteceu? O Brasil foi atrás por meio de suas relações internacionais, sua diplomacia, para que, em detrimento dos direitos humanos, para que esse indivíduo pudesse vir aqui para o Brasil a fim de cumprir pena, dele ser transferido. Vamos aqui ao que foi noticiado. Globo.com. Justiça autoriza brasileiro condenado à prisão perpétua no Japão a cumprir pena no Brasil. Marco Canso foi condenado em 2004 no Japão pela prática de crimes de latrocínio, roubos, furtos e invasão de domicílio, além de permanência ilegal no país, prevalecendo a pena de prisão perpétua com trabalhos forçados. O Ministério da Justiça, através de sua Coordenadoria de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, foi responsável por remeter à Primeira Vara Federal de Araraquara, São Paulo, o pedido de transferência, com os documentos relativos aos fatos ocorridos, incluindo a sentença condenatória. Desta forma, foi proferida no dia 4 de fevereiro de 2020, pela juíza Carla Rister, decisão que traz as adaptações e adequações da sentença estrangeira à legislação brasileira, já que aqui no Brasil não há pena perpétua. Esse tratado, esse acordo, estabeleceu medidas para a adequação dessa sentença à legislação penal brasileira. O máximo, hoje em dia, de possibilidade de cumprimento de pena são 40 anos. Desde dezembro de 2019, 40 anos. Antes disso, era 30, mas dezembro de 2019, 40 anos. De acordo com a juíza, a conversão da pena japonesa, segundo parâmetros das normas brasileiras, resultou em 41 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Mas desse número foi abatido o tempo de 17 anos, 1 mês e 14 dias, já cumpridos pelo apenado no Japão.
o pedido de transferência feito pelo condenado baseia-se no Tratado sobre Transferência de Presos entre o governo brasileiro e o do Japão, promulgado em 2016. Então, esse brasileiro foi condenado lá no Japão a pena perpétua. A juíza brasileira, o que ela fez? Ela fez uma adequação. Quais são os crimes? Latrocínio, roubo, furto, invasão de domicílio. Tá aqui. Aí ela foi e fazer uma dosimetria para cada crime. Aí ela fez os cálculos e somou todos os crimes, todas as penas. Beleza. Então ela avaliou, ó, desses crimes aqui, a pena é 41 anos, 6 meses e 20 dias, dos 4 crimes. Não é que ela vá botar e pontuar. Não, ele só precisa cumprir 40 anos aqui no Brasil, vamos pontuar que é 40 anos. Não, ela fez a dosimetria de todos os crimes que resultou em 41 anos e 6 meses e 20 dias. E aí, já em decorrência do artigo 8º do Código Penal, houve o cômputo da pena já cumprida no Japão. Vai ser computada a pena de 17 anos a pena que ele já cumpriu lá. Vai ser abatida. Ok? E aí, quando ele atingiu os 40 anos, de acordo com o artigo 75 do Código Penal, quando ele atingir os 40 anos, que é o tempo máximo de cumprimento da pena aqui no Brasil, ele vai liberado. Esse é o entendimento. Mas somente foi possível que esse brasileiro que cometeu um crime lá no estrangeiro, que ele viesse aqui para o Brasil para cumprir a pena do Japão. Ele está cumprindo a pena do governo estabelecida pela Justiça do Japão. Essa quantidade de anos não vai ser aqui mais julgar o mérito. Se ele realmente foi o autor, se teve provas contra ele, não se julga mérito. É apenas o cumprimento da pena, para ele cumprir a pena que foi estabelecida, para ele ficar aqui no Brasil. É um acordo internacional de direitos humanos. Professor, Pois não. me tira só uma dúvida aqui, ó. Se ele tá preso ainda, não sei se ele ainda tá, mas supondo que ele esteja preso, que ele tenha chegado esse ano, ele já cumpriu 17 anos, aí foi abatido, né? Dos 41 anos. Se ele comete um crime aqui no presídio, a juíza ela julga a quantidade de pena que vai abater de novo da pena dele, tipo, para ele cumprir a mais, não é isso? Não vai adicionar 41 anos mais 5 anos, por exemplo. Vai diminuir do total que ele já tinha cumprido. É assim ou não? Obrigado, Gabriel. Entendi a sua pergunta. Ele está lá no presídio, aqui no Brasil, cumprindo pena. E aí ele vem lá no presídio, lei da sobrevivência, muitas vezes tem que matar para não morrer. Matou uma pessoa. Vai responder conforme a lei penal brasileira pelo crime ocorrido aqui no Brasil. E aí ele recebe uma condenação por esse fato. Uma condenação de 20 anos de prisão em detrimento desse homicídio praticado. Esses 20 anos, eles vão ser unificados ao restante da pena que ele ainda tem que cumprir. Ah, ele já cumpriu, foi condenado a 20, já cumpriu 30, faltava só 10. Tinha cumprido 30, faltava 10. Nova unificação. Se está unificando, vai acrescer os 20 aos 10. Então, ele tem mais 30 anos para cumprir. Essa é a força do artigo 75 do Código Penal. Dê uma olhadinha lá, nós ainda vamos estudar essa questão, mas o raciocínio todo é em decorrência do artigo 75 do Código Penal. Professor, Pois não?
Nesse caso aí, desse tipo de pena, existe a possibilidade de progressão de regime, já que ele já passou 17 anos preso. Se ele tivesse cometido o crime aqui, com certeza ele iria para o semiaberto com esse tempo todo, talvez, não? Excelente colocação, obrigado pela participação. Os benefícios legais, eles não vão se dar em detrimento dos 40 anos. Eles vão se dar em detrimento do quantitativo total da pena imposta. Tipo o Fernandinho Beiramar. Fernandinho Beiramar foi condenado já, com todas as condenações, a 800 anos de prisão. E o máximo para ele permanecer preso são 40 anos. Mas ele foi condenado a 800. A progressão de regime vai se dar em detrimento de 40 ou 800? De 800. Então, as súmulas dos tribunais superiores são uníssonas em relação ao cumprimento, aos benefícios legais serem do total da condenação e não do artigo 75, que trata de 40 anos, atualmente. Professor, então nesse caso aí, como ele pegou prisão perpétua, então não vai ter progressão de regime, né? É possível haver a progressão de regime, porque o acordo de transferência possibilitou a ele que fosse aplicadas regras da legislação brasileira em decorrência dos direitos humanos. Tanto é que ele não vai permanecer aqui de forma perpétua, houve uma limitação da quantidade de pena, e tudo é amarrado no tratado, no acordo. Há dispositivos expressos para se fazer essa transferência. Então, se vai ser possível progredir de regime ou não, se ele vai permanecer durante 40 anos ou no limite do artigo 75, tudo é feito. Porque, já que é um acordo político, cabe às partes decidir se vão fazer o acordo ou não. O Japão pode bem dizer, não, se for assim eu não quero, não mando. Ok. E o Brasil pode dizer, não, desse jeito também não quero. Então, é um acordo e tudo vai estar milimetricamente descrito no tratado, no acordo. Entendi, obrigado, professor. Valeu, querido. Tratado de transferência de pessoas condenadas. Então, a sentença estrangeira que impõe a restrição de liberdade ao brasileiro, transferida à custódia nacional, não passa pelo procedimento de homologação do STJ. Não é o Poder Judiciário, é o Poder Executivo. É o ato do Ministério da Justiça. Essencialmente humanitário, pois visa a proximidade da família e de seu ambiente social e cultural, o que vem a ser importante apoio psicológico e emocional, facilitando sua reabilitação após o cumprimento da pena. Deve haver o consentimento do condenado. Se o condenado não quiser ir, ele não vai. Tem que ter a aquiescência do condenado para haver essa transferência. Mais uma jurisprudência aí que eu separei para facilitar o entendimento, que você possa trazer a interpretação e aplicar a lei às situações do dia a dia. Jurisprudência do Tribunal Regional Federal. Execução provisória de pena em país estrangeiro. Vamos lá. Durante a instrução processual, durante o processo criminal, o paciente foi considerado foragido, tendo o mandado de prisão em seu desfavor sido incluído na difusão vermelha da Interpol e encaminhado pedido de extradição ao Paraguai. Posteriormente, foi condenado tanto em primeira quanto em segunda instância pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e associação para o tráfico de drogas, artigo 35,
da Lei 11.343, de 2006, que trata da lei antidrogas, em regime inicialmente fechado. Notem aí que ele foi condenado em primeira e em segunda instância, mas ainda não houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, porque ainda há possibilidade de recurso. 2. A pretensão dos impetrantes de execução provisória da pena do paciente no Paraguai, por ora, não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que se exige o trânsito em julgado de acordo com o Tratado sobre Transferências de Pessoas Condenadas entre os Estados partes do Mercosul. 3. Não é possível o cumprimento de pena provisória em país estrangeiro e, consequentemente, não existe óbice à extradição do paciente para que fique preso provisoriamente no Brasil, até o trânsito em julgado da ação penal originária. 4. Quanto à futura recondução do paciente para cumprimento de pena no Paraguai, trata-se de evento futuro e incerto e não constitui direito subjetivo do apenado, pois a transferência internacional de pessoas condenadas, por ser ato de soberania, depende do consentimento dos estados envolvidos. 8, ordem denegada. Do que trata isso daí? O sujeito paraguaio está preso aqui no Brasil. Só que não houve uma sentença penal ainda definitiva, porque ainda está em grau de recurso, ele pode recorrer, está recorrendo da condenação. Quando o sujeito não tem uma sentença penal com trânsito em julgado e está preso, essa prisão é considerada como uma prisão provisória. É a prisão preventiva. O juiz decretou uma medida cautelar, que foi uma medida de prisão, uma prisão preventiva para ele. Ele já era foragido, estava se escondendo, e aí o juiz decretou. Qual a nacionalidade dele? Paraguaio. Ah, mas eu sou paraguaio, eu estou preso aqui no Brasil, quero ir lá para o Paraguai cumprir minha pena. Calma, você não foi condenado ainda, e esse acordo de tratado de transferência de pessoas condenadas só pode existir quando o sujeito está de fato condenado. Aí a gente manda você lá para o Paraguai. Antes de haver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de ter o título executivo aqui para você cumprir sua pena, não vai para o Paraguai ficar lá. Então houve a negativa em relação a esse recurso que foi interposto para que o sujeito pudesse cumprir essa medida cautelar, essa prisão provisória, prisão preventiva, lá no Paraguai. E aí a justiça brasileira não concedeu essa possibilidade. Professor, Pois não? o que seria o habeas corpus preventivo? Eu já ouvi. Tem a ver com esse assunto? O habeas corpus preventivo é quando o sujeito ainda não está preso, mas ele tem receio que essa prisão possa vir a acontecer. E aí os advogados podem interpor um habeas corpus preventivo, para que nenhum juiz possa vir a decretar a prisão do indivíduo em detrimento daquela circunstância. Aí é chamado de habeas corpus preventivo. Writ constitucional. Outra jurisprudência agora do Tribunal Regional Federal sobre o mesmo tema, tratado sobre a transferência de presos. Um habeas corpus também impetrado em favor de Albert Júnior da Silva, preso no presídio estadual em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, cumprindo pena que foi condenado pela Justiça do Reino da Espanha. Alegação de que o preso deveria estar em presídio federal. Inexistência de processo de execução. Processo de execução é todo preso, quando chega no presídio, ele
tem uma identificação e vai seguir ali um procedimento que é um chamado de processo de execução, que é o acompanhamento de toda a vida carcerária dele. E, consequentemente, de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente. 2. Condenado pela Justiça da Espanha ao cumprimento de pena consolidada em 40 anos, 4 meses e 22 dias, com limite máximo, segundo dispositivo do Código Penal Espanhol, em 20 anos de prisão. Transferido para o Brasil em 9 de julho de 2015 para cumprir o restante de sua pena. Entrega efetivada nos termos de tratado sobre a transferência de presos, firmado entre o Brasil e a Espanha, promulgado pelo Decreto 2576 de 1998. 3. Hipótese de cumprimento de sentença penal definitiva. Incidência à espécie de enunciado 192 da súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Do que é esse caso, é um espanhol condenado lá na Espanha a 40 anos de prisão, e aí, por força de um tratado, de um acordo internacional entre Brasil e Espanha, esse indivíduo veio para cá, para o Brasil. Aliás, ele é brasileiro, ele não é espanhol. Ele cometeu o crime lá na Espanha, mas veio aqui para o Brasil cumprir essa pena em detrimento do tratado sobre transferência de presos. E aí esse brasileiro que cometeu o crime lá na Espanha alegou o quê? Olha, eu não estou sentindo bem, não estou me sentindo bem, não. Era para eu estar num presídio federal. Não era para eu estar num presídio estadual aqui de Ribeirão das Neves, não. Por que eu estou num presídio estadual? Aqui não é bom, não. Bom é um presídio federal. Eu tenho direito. E aí o que o Tribunal Regional Federal decidiu? Decidiu que não, que ele não tem direito a estar em um estabelecimento penitenciário federal. Porque, conforme o acordo, o tratado que foi celebrado, quem vai reger o cumprimento da pena dele aqui no Brasil é a nossa legislação brasileira. A execução da pena, como ela vai se dar do tempo que ele foi condenado lá, vai ser conforme a administração carcerária brasileira. E os presos, os condenados por crimes federais, eles ficam e permanecem em estabelecimentos estaduais. Não há qualquer óbice a isso. O indivíduo cometeu um crime de tráfico internacional de drogas, que é um crime da competência da Justiça Federal. Foi condenado. Agora ele vai para um presídio federal cumprir pena? Não, ele pode ir para um presídio estadual, que é o que normalmente acontece. Não é porque o crime tem competência da Justiça Federal que o preso tem que estar em um presídio federal. Não, essa administração carcerária é realizada pelo Poder Executivo, a administração carcerária pelo Poder Executivo, mas quem faz essa movimentação é o juiz das execuções penais. E isso está enunciado em uma súmula, que é a súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça. Finalizamos a questão relativa à lei penal internacional. Como o Brasil mostra para o mundo como se porta dentro das relações internacionais. Nós vamos finalizando
a questão do direito penal internacional e vamos começar agora a verificar a contagem de prazo. Prazo penal é diferente de prazo processual penal. Tenha atenção. A forma como os prazos processuais penais são computados, são contados, é diferente da forma que eu vou lhe mostrar relativo a prazo penal. A partir do artigo 10 e artigo 11 do Código Penal, nós vamos ter as regras para a computação do prazo penal. Vamos aqui à apresentação do slide já de número 10. Fiquem atentos ao AVA. Lá em apresentação você tem à disposição todos os slides da nossa disciplina, os quais eu sempre tenho apresentado aqui nas aulas. Primeiro dispositivo, se não estiverem conseguindo visualizar bem, me informem. Primeiro dispositivo é o artigo 10, contagem de prazo penal. Artigo 10 do Código Penal. Qual é a primeira regra? O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Primeira regra que você vai ter que se atentar é que o dia do começo vai ser computado no prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, você tem duas informações de extrema relevância. Primeira, o dia do começo vai ser computado. Então, hoje, dia 5 de outubro de 2020, se eu tenho uma prisão decretada contra a minha pessoa, uma prisão temporária de 10 dias para que eu cumpra, se eu for me apresentar hoje, com a finalidade de dar início ao cumprimento da pena, desses 10 dias, hoje já vai ser computado. O dia do início é computado no prazo, primeiro dia. Lá no Código de Processo Penal, esse dia do começo, dia do início, não é computado. Como se fosse computar o dia do início a partir do dia subsequente. Aqui no Código de Direito Penal, não. O dia de início, primeiro dia dos 10, hoje, dia 5, será computado na pena. No tempo de prisão dos 10 dias. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Qual é o calendário comum que nós utilizamos? Calendário gregoriano. Calendário gregoriano. 12 meses. 365 dias. A cada 4 anos, 366 dias. A volta da Terra ao redor do Sol. 365 dias e 6 horas. Aí, 4 anos, vamos somar essas 6 horas, 24 horas, mais um dia. Vamos atribuir ao mês de fevereiro um dia que vai ser o dia 29. Então, a cada 4 anos, nós temos um dia acrescido ao mês de fevereiro, que vai ter o dia 29. Esse calendário gregoriano foi a forma mais organizada possível que o legislador teve a opção em relação à possibilidade de contar prazo. Então, não existe aquele detento, aquele presidiário que vai lá botar na cela do presídio e ficar lá fazendo um rabisco, um dia, 2 dias presos, 3 dias presos, 1 milhão de dias preso, mais um dia preso. Não existe isso. Ele sabe exatamente que a pena dele foi de 20 anos, 5 meses e 15 dias. Então, basta pegar e mentalizar, fazer as contas nos calendários e dizer, daqui a 20 anos, 5 meses, 5 dias, eu vou estar solto. O juiz não vai fazer, você vai estar condenado aqui a 1.115.000
dias e 6 horas de pena. Não tem isso. É o calendário gregoriano, calendário comum para computar esse prazo, para computar a pena. 6 anos, 5 meses e 3 dias. É assim que é feito. E isso pode levar, em alguns casos, a desigualdade. Imagine que eu estou sendo condenado a 1 ano de prisão. E aí vou começar a minha pena hoje, dia 5. 5 de outubro comecei minha pena. E esse ano foi um ano normal. 365 dias. Então, eu fiquei preso durante 365 dias. Você foi condenado a 1 ano, só que quando você foi cumprir sua pena, foi lá no próximo ano, e aí era um ano bissexto. Então, você ficou 1 dia a mais do que eu. Ah, professor, mas isso daí é injusto. Mesmo havendo essa possibilidade de ser injusto nesse caso, foi a forma mais isonômica, mais equitativa que o legislador pôde trazer para organizar essa questão da contagem de prazo. O prazo é o intervalo de tempo dentro do qual ocorre a prática de um ato, vai ter o termo inicial e o final, inclui-se no cômputo do prazo o dia do começo. O dia em que inicia o ato deve ser descontado do período final. Então, essas foram as primeiras informações, fique atento a elas, em relação ao artigo 10 do Código Penal, contagem de prazo. Vamos para as informações do artigo 11, que também são extremamente importantes para o conhecimento relativo à contagem do prazo. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Entenda-se cruzeiro, real. Nosso código é de 1940, entrou em vigor em 1942. Então, cruzeiro, entenda hoje em dia, real. O que é a fração de real? São os centavos. Então, o juiz não pode determinar lá uma pena de multa de 130 mil, 15 reais, 5 centavos. Não, despreza centavo. Não tem centavos. As frações de reais do real são desprezadas. Qualquer fração em centavos, o juiz não vai trazer. Vai ser desprezado. E o que é uma fração de dia? Como o nosso dia é fracionado? O nosso dia é fracionado através de horas. Nós temos um dia fracionado em 24. Nós temos 24 horas no dia. Frações. Essas frações, então, pelo que está disposto aí no artigo 11, vai ser desprezado. É isso mesmo? É. Desprezas na pena privativa de liberdade ou na restritiva de direito, fração de dia. Professor, agora eu fiquei pensando, se o primeiro dia é computado, o senhor disse, dia 5 de outubro, o primeiro dia hoje vai ser computado. E se eu tenho a fração de dia sendo desprezada, quer dizer que eu posso levar o meu cliente a se apresentar em detrimento de uma prisão que foi decretada contra ele, de 10 dias. 10 dias é uma prisão temporária, foi decretada contra o seu cliente. E aí, você vai levar ele que horas? Bem cedinho da manhã ou lá no final já da noite, já perto da meia-noite? É claro que você vai levar ele já perto do término do dia. Por quê? Porque esse dia todo, conforme o artigo 10, vai ser computado. E vai ser desprezada a fração de dia. Se eu vou desprezar a fração de dia,
desprezei. Às 23 horas, apresentei ele, está desprezado fração de dia, e é computado como um dia inteiro. Então, você tem, mesmo apresentando o seu cliente às 23 horas do dia 5, esse dia como computado. Porque essas frações de horas serão desprezadas. Não vai ficar lá contando quantas horas, vai dar quantas horas para ele chegar a 24 horas. Não tem. Que horas começa o seu dia? Que horas finaliza o seu dia? A pessoa não entendia a pergunta. Que horas começa o seu dia? Que horas termina o seu dia? Quando inicia um dia? Quando termina um dia? É fácil entender. O dia, ele começa às 0 horas. Às 0 horas. Não é 0 horas, 1 minuto, não. 0 horas, não. É 0 horas começa o dia. Como nós estamos em um relógio, o relógio é o quê? É um ponto aqui, e aí nesse ponto que é o 0, ele vai circular até chegar aonde? No 0. Então, o seu dia, ele inicia às 0 horas, ele termina às 0 horas. 00, 00, 00, 00. Seu dia inicia às 0 e termina às 0. Porque o próximo dia vai começar às 0 horas. Finaliza às 0, mas também inicia às 0 horas. Professor, então quer dizer que eu posso chegar lá às 0 horas? Pode. Mas se o relógio do carcereiro tiver atrasado ou adiantado, pode dar algum problema para você. Então, chegue um pouquinho antes para ele se organizar, para ele anotar, para você levar o seu cliente tranquilo. Lá, chega às 23 horas, não chega próximo às 0 horas, não, que pode dar problema. Chega às 23 horas. Esse primeiro dia é computado como inteiro. 0 horas. Professor, mas eu fiquei com mais uma dúvida. Agora não é do começo. O começo eu consegui entender que eu posso chegar lá às 23 horas, vai ser desprezada essa fração de horas, de dia, então, e o primeiro dia é computado como inteiro. O dia 5 dos 10 dias já está computado. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui já está computado, são 10 dias de prisão temporária. Vamos contar. Quando é que vai terminar essa prisão? Já foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º dia. Começa que horas? O 10º dia começa às 0 horas. O dia do fim é às 0 horas. Porque é o dia do início. Dia do início. O dia vai iniciar às 0 horas, portanto, às 0 horas do dia 10, ele já pode estar livre. Porque a prisão que foi decretada foram de 10 dias. Primeiro você chegou às 23 horas e no último dia que começa às 0 horas, a partir das 0 horas desse último dia, já pode ser liberado. Professor, e eles fazem isso no presídio? Normalmente não, porque presídio é algo específico e não vão estar entrando os agentes lá para liberar um preso dentro das celas, dentro das vivências lá do presídio, a 0 horas no dia, porque ele já tem que estar livre ali naquele dia. Por uma questão de logística, de organização, a partir do café da manhã, que é servido aos presos, é que já dá a liberação, já dá o encaminhamento desse indivíduo ao Poder Judiciário para ele receber o alvará de soltura, ou para que ele tenha liberdade. A não ser, no caso de ser um filho de um Paulo Salim Maluf, que quando foi preso, estava lá as reportagens da Rede Globo para cumprir os 10 dias que foi decretado de prisão temporária dele à época. Às 0 horas do dia já estava lá o corpo de advogados, a mídia toda, porque ele iria ser liberado aquelas 0 horas e ficou um caso muito emblemático e muito conhecido. Então, qualquer fração de dia deve ser contada como dia inteiro.
O exemplo que eu dei de prisão temporária, só a título de exemplo. A prisão temporária ela tem um prazo de 5 dias, que pode ser prorrogável por igual período, chegar a 10, em casos de extrema e comprovada necessidade. Em crimes hediondos, essa prisão, crimes hediondos equiparados, essa prisão pode ser decretada por 30 dias, prorrogável uma vez por mais 30 dias. Em matéria penal, computa-se o dia do começo por inteiro e também o do vencimento, fim, que acaba sendo excluído. Do jeito que eu fiz aqui, ó, com os 10 dias. Dia do começo é computado por inteiro e o do vencimento acaba sendo excluído porque ele vai findar às 0 horas. E milésimo de segundos, dependendo do contexto, pode ser de extrema importância. O mês é contado de acordo com o calendário gregoriano, não pelo número real de dias, 28, 29, 30 ou 31, e sim de determinado dia até a véspera do mesmo dia do mês subsequente, terminando o prazo às 24 horas, que é às 0 horas. O ano é contado até o mesmo mês do ano seguinte, da véspera do dia idêntico ao do início, sendo irrelevante se bissextos, com 366 dias, ou com 365 dias, calendário comum. Quando o ano ou mês do vencimento não houver o dia correspondente ao início do prazo, este findará no primeiro dia subsequente. Essas são as regras em relação ao prazo penal. Essas regras é bom sempre ficar atento a elas. São simples, mas que requerem um certo cuidado para a devida interpretação. Quero agradecer demais. Na próxima aula, nós vamos ver o conflito aparente de normas. Ver todos os princípios que solucionam esse conflito aparente de normas. Estudem, foco, determinação.